O assunto está em pauta, é triste, preocupante, mas também revela muita hipocrisia por aí. Primeiro de países como a Noruega, que é acionista de mineradora, polui nascentes amazônicas e depois posa de ecológica, devolvendo alguns trocados para ONGs. Veja só a notícia publicada em 2017 pela BBC Brasil. O governo da Noruega, responsável por duras críticas a políticas ambientais do Brasil, na última semana, é o principal acionista da mineradora Hydro, alvo de denúncias do Ministério Público Federal do Pará e de quase 2.000 processos judiciais por contaminação de rios e comunidades de Barcarena, Pará, município localizado em uma das regiões mais poluídas da floresta amazônica. Sim, os ribeirinhos e os índios, tão ideologicamente instrumentalizados que com seus cocares multicoloridos e arcos e flechas rendem boas fotos na extrema mídia, na verdade, são mortos diariamente e aos poucos pela contaminação, enquanto seus defensores, entre aspas, enchem os bolsos. Em segundo lugar, esse cenário de devastação revela a hipocrisia no âmbito pessoal. Vou citar apenas 2 dados fornecidos pelo site Mongabay, jornalismo ambiental independente, que mostram o tipo e o tamanho do problema. Primeiro, aproximadamente 1/5 da floresta amazônica foi derrubado e quase 80% desse desmatamento são atribuídos à indústria pecuária, segundo o novo documentário Sob a Pata do Boi. Sim, você entendeu direito, 80%. 2. Um dos maiores causadores do desmatamento é a lavagem de gado, tática ilícita de criar gado em terras recém-desmatadas, com registros falsificados ou com transferência de gado de um pasto ilegal para um legal antes de serem enviados para os matadouros, os abatedouros. Ou então, os fazendeiros podem falsificar os registros, usar parte das suas terras e criar gado em nome de outros membros da família. Essas estratégias ilegais vêm sendo praticadas há anos. O gado é o pior problema ambiental na Amazônia e no mundo todo, afirma Paulo Adário, do Greenpeace, em documentário que ganhou o prêmio One Hour no Festival de Desenvolvimento Sustentável em abril do ano passado. O rebanho bovino na Amazônia Legal saltou de 37 milhões de cabeças em 95, o que era equivalente a 23% do total nacional, para 85 milhões em 2016, cerca de 40%. Abre aspas. A pecuária para a criação de gado é a atividade que mais contribui para o desmatamento na Amazônia, ocupando 65% da área desmatada, afirma um estudo recente do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. No Acre, por exemplo, a população bovina chegou a aumentar 151% entre 96 e 2017. O presidente da França, Emmanuel Macron, está preocupado com a Amazônia e quer que os poderosos países membros do G7 façam alguma coisa. Olha o neocolonialismo aí de novo. Ele se referiu às queimadas como crise internacional. No entanto, as exportações de carne brasileira para a Europa só aumentam. Veja o que informa o site Notícias Agrícolas, abre aspas. O Brasil teve um ótimo desempenho na comercialização total de carne bovina no ano passado. O país embarcou 1,6 milhão de toneladas, crescimento de 11% sobre 2017, quando negociou 1,4 milhão. Foi o maior volume já comercializado pelo país na história e também recorde entre todos os produtores tradicionais do segmento no planeta. Em receita, o valor alcançado foi de 6,57 bilhões, 7,9% acima do ano anterior. E aí, seu Macron, que tal pedir para seus amigos do G7 comerem menos carne? Ou então criarem seus próprios rebanhos e deixar de minerar por aqui como se fôssemos seu curral, quintal, descartável? A propósito, grandes senhores preocupados com o aquecimento global, um dos maiores responsáveis por esse fenômeno que tanto os preocupa são justamente os puns dos bois e das vacas, ricos em metano. O governo brasileiro tem sim que fazer a parte dele, aumentar as restrições e as fiscalizações, mas e você? Está disposto a abandonar seu churrasco de fim de semana, seus hambúrgueres suculentos e a carne de cada dia, ou pelo menos reduzir grandemente o consumo desse item? Os pecuaristas devastam a Amazônia porque o negócio deles dá muito lucro. E dá muito lucro porque milhões de pessoas, bilhões, se pensarmos em nível global, não abrem mão de seus padrões dietéticos.
Muitas dessas pessoas vão para as ruas com cartazes e vociferam nas redes sociais. Depois, quando bate aquela fome, correm para o McDonald's. Os cristãos criacionistas bíblicos entendem que Deus os constituiu mordomos, administradores da criação. Essa deve ser a nossa motivação para ajudar na preservação do meio ambiente, seja na Amazônia ou mesmo na rua em que moramos. Se cada um fizer a sua parte, por exemplo, tomando banhos menos demorados, separando o lixo para reciclagem, jamais jogando papel, latas ou qualquer coisa no chão e nas estradas, etc., teremos um mundo menos pior até a volta de Jesus. Depois, a obra será dele, quando recriará este planeta à semelhança do Éden perdido.